quando a identidade ela é construída na mentira, Deus nos encontra para nos devolver quem Ele nos chamou para ser. Quando você não sabe quem você é, você tenta ser outra pessoa. Você já viveu algo parecido? De você ficar perdida dentro da sua identidade? E você tenta o tempo todo ser parecida com alguém, você olha para alguém no lugar de inspirar, porque se inspirar em alguém não é pecado, admirar alguém não é pecado, mas você tentar ser aquela pessoa, aí que está o problema. Ser exatamente como aquela pessoa, ser tão parecida com ela. Jacó sabia quem era biologicamente, mas naquele momento ele não estava vivendo a partir da identidade que Deus havia estabelecido sobre ele. Ele precisava parecer com Esaú para receber uma bênção, porque a bênção ali estava estabelecida para o primogênito. E talvez aqui, hoje, existem mulheres que estão fazendo exatamente isso espiritualmente, tentando parecer fortes, tentando parecer bem, tentando parecer até mesmo suficiente. E muitas das vezes tentando até parecer espiritual. Talvez tenha mulheres aqui tentando parecer aquilo que outras pessoas esperam que ela seja. Mas Deus pergunta hoje para você: quem é você? Não quem você está tentando parecer. Não quem você está tentando impressionar. A pergunta de Deus para você hoje é: quem é você? Porque existe uma diferença entre uma identidade e aparência. A aparência pode enganar pessoas. A identidade pode não ser escondida de Deus. Na verdade, não é que nem pode. Não existe possibilidade de ser escondida de Deus. Não tem como. Jacó enganou Isaac, mas não enganou Deus. Você pode enganar pessoas sobre a sua história. Pode esconder suas dores. Pode construir uma imagem nova. Pode até convencer pessoas de que está tudo bem. Mas Deus conhece você antes até mesmo da maquiagem, antes da performance. Ele conhece você antes da personagem que você tenta criar para si mesma. Lembra da palavra que o Senhor nos deu aqui sobre Jeremias, no capítulo 1? Olha o que Deus vai falar para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci. Antes de você construir uma imagem sobre você mesma, Deus está dizendo: eu já conhecia você. Jacó conseguiu a bênção, mas ele perdeu a paz. Conseguiu, porque o pai o abençoou, mas dali em diante Jacó já não tinha mais a paz que ele tinha outrora. E isso aqui é um ponto muito importante. Jacó conseguiu aquilo que ele queria. Recebeu uma bênção e recebeu a bênção do seu pai. Mas o que vai acontecer? Esaú descobriu aquilo. E Jacó não consegue mais permanecer no ambiente que fazia parte da sua família, que fazia parte dele. Jacó precisou fugir. Sabe por quê? Há coisas que parecem vitória por fora. Parece. Venci, conquistei o que eu estava almejando. E quem está olhando, aparentemente, parece que a vitória é perfeita. É tipo nos dias de hoje. A pessoa, ela está passando um processo terrível. Aí ela está o tempo todo nessa bendita rede social.
Para não falar outra coisa, né? Eu não vou falar outra, porque eu acho que a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se eles forem luz, né? Agora, se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas você está vivendo. Então é você que decide o que olhar, o que seguir, o que curtir, o que desejar. Mas tem gente que ela tá olhando para a vida do outro e ela tá dizendo, como eu queria viver essa vida. Ai, como eu queria, olha que perfeito. E mal tá sabendo o que tá acontecendo do outro lado. Eu já vi situações da pessoa acabar de postar algo perfeito e em segundos a pessoa tá tentando se matar. Porque é uma camuflagem. Entenda uma coisa. Há coisas aqui que Deus está querendo nos mostrar que parece vitória por fora, mas produzem escravidão por dentro. Ele recebeu a bênção, mas precisou sair de casa. Meu Deus! E durante anos, Jacó carregou as consequências daquela escolha terrível que ele decidiu fazer. Sabe que isso nos ensina? Não adianta conquistar algo usando uma identidade falsa e depois descobrir que você não consegue viver em paz com aquilo que você conquistou. Não adianta. Deus queria apenas entregar uma bênção para Jacó. E não era uma bênção qualquer. Deus não queria entregar ali uma bênção para ele, usurpando o nome do irmão. Não, porque Deus já tinha algo preparado para Jacó. Deus queria transformar Jacó. E olha o que vai acontecer em Gênesis 28, depois você lê. Jacó vai fugir. Ele dorme sobre uma pedra e ele vê uma escada que alcançava o céu. Ele vai ter uma visão. Deus aparece para ele e reafirma a promessa. Isso aqui é maravilhoso. A graça de Deus é algo assim que eu não sei nem explicar. É o favor literalmente imerecido de Deus para conosco. Deus não abandonou Jacó, mesmo no meio da confusão que ele mesmo havia criado. Deus ainda tinha propósito com Jacó. Meu Deus. É Deus falando com alguém aqui. Talvez você entrou em um cenário que você mesmo se colocou nele. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu ainda tenho propósito com você. Meu Deus, é tão maravilhoso quando a gente consegue enxergar a nossa realidade atual. No lugar de transferir responsabilidade para alguém, no lugar de falar, eu estou assim porque alguém me feriu, eu estou assim porque alguém me usou, eu estou assim porque era para ser para mim, alguém foi lá e tomou meu lugar, eu estou assim porque bem na minha vez alguém chegou primeiro, eu estou assim porque, olha, eu sempre sou a que sou esquecida, a que sou abandonada, a que sou atacada, sempre é a vítima. Eu me lembro uma vez que eu estava morando em Vitória do Espírito Santo, quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, e eu tinha acabado de sair de um culto maravilhoso e foi uma bênção, mas tinha coisas que internamente em mim não estavam bem resolvidas. Eu não estava bem espiritualmente, mas eu tinha dado glória a Deus. O culto foi tremendo, eu glorifiquei, mas quando eu cheguei em casa, eu me lembro a cena até hoje, eu me lembro até a cor do tapete. Quantos anos tem isso? Eu sentei naquele chão daquela sala que eu morava e eu comecei a chorar. O Espírito Santo me visitou ali, aí eu comecei a falar em voz alta, sentada em uma conversa. Eu disse, Senhor, sabe por que eu estou chorando? Porque eu sei que se o Senhor voltar agora, Senhor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não vou ouvir o som da trombeta tocar, eu não vou ir para o céu. Como assim? Mas você não estava na igreja? Você não tinha dado glória? Porque eu tinha convicção que eu estava vivendo uma dupla identidade. Estava na igreja, mas
Eu estava ali dividida com emoções, com sentimentos, uma confusão, me perdendo dentro da verdadeira identidade que Deus havia me dado. Só que a única coisa que me faz lembrar desse cenário e que eu louvo a Deus é que eu consegui cair em si. Eu nunca transferi a responsabilidade do meu estado atual para alguém, nunca. Eu tenho outros defeitos, mas pelo contrário, eu tinha até um problema que era sério, de achar que sempre o problema era eu. E eu ficava, não, a pessoa não quis fazer isso, ela fez isso porque eu que criei a situação. Porque eu nunca gostei de transferir a responsabilidade para ninguém. Até que um dia também eu fui confrontado. Deus falou, epa, para. É bonito você assumir, você tem que assumir mesmo a sua responsabilidade, mas não pega para você aquilo que não é teu. Então, hoje eu tenho um equilíbrio também, o discernimento. Só que tem gente que não consegue enxergar seu estado atual e ela sempre se coloca no lugar que ela é a vítima. Você pode ser a vítima sim, mas você não pode habitar no ambiente da vítima para sempre. Só que nesse caso, Jacó não estava sendo a vítima. Quem foi a vítima foi Esaú. Ele foi. Só que mesmo assim, Deus vai de encontro com ele. Deus vai falar com ele. E Deus vai dizer, ei Jacó, eu ainda tenho promessa sobre a tua vida. Era Deus dizendo, ainda existe um futuro para você. Talvez alguém aqui hoje precise ouvir isso. Seu erro não cancelou o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas o propósito de Deus também não significa que Ele permitirá que você continue sendo a mesma pessoa. Este propósito de madrugada não é um propósito qualquer. Este propósito é para que a gente se revista de armadura celestial para os dias que estão por vir. Mas como eu vou me revestir? Como o Espírito Santo vai me encher? Se eu não me esvaziar de mim mesmo, se eu não me encontrar com a minha verdadeira identidade. Quem é a Bruna? Quem é a Amanda? Quem é a Carla? Quem é a Beatriz? Quem é a Ana? Tô falando aqui os nomes aleatórios que não tô abrindo a live. Quem é? Quem é você? Você consegue olhar para o espelho e falar quem você é? Como é terrível a gente se olhar e não conseguir identificar quem nós somos. Eu já vivi isso. De me olhar e falar, não, eu não queria ser essa pessoa, tá repreendida. Repreendido? Tá repreendido. Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, como eu não consigo me identificar nele? A tua verdadeira identidade precisa estar forjada, alicerçada em Cristo. Enquanto você não encontrar-se verdadeiramente nele, você nunca vai conseguir enxergar o seu estado atual sem transferir para alguém. O propósito de Deus não significa que Ele permitirá você viver sempre no mesmo cenário. Deus não apenas queria levar Jacó para um destino. Deus queria transformar o homem que chegaria naquele destino. Eu vou repetir mais uma vez. Deus não quer você somente no lugar que Ele prometeu te levar. Ele não quer só te ver chegando no destino final. Deus quer transformar a mulher que vai chegar no destino que Ele preparou. Não adianta você chegar no destino final. Não adianta você chegar no ambiente da promessa sem você ter a sua verdadeira identidade nele. Sem você viver a verdadeira transformação. Eu posso até falar com Deus, eu posso até ouvir Ele, eu posso até receber uma profecia, mas se eu não viver uma transformação, o Espírito Santo passa, mas não permanece, porque o Espírito Santo não habita em casa bagunçada, o Espírito Santo não habita em casa com confusão, o Espírito Santo habita em templo limpo, o Espírito Santo habita em um templo organizado. Você é o templo, morada do Espírito Santo. Quantas vezes eu senti Ele passando, mas Ele não estava habitando.
Eu tinha consciência. Eu queria viver mais. Eu não queria viver o raso. Eu queria mergulhar águas mais profundas. E é por isso que nós estamos aqui. Deus não quer só transformar momentaneamente a sua vida, não. Ele quer transformar de dentro para fora, literalmente. Ele quer te transformar antes mesmo de você chegar no destino que Ele já preparou. Você vai ler depois, em Gênesis 32, anos depois, Jacó chega ao lugar da confrontação. Olha a jornada, olha o processo que ele vai passar anos depois, por causa de uma escolha, por causa de uma mentira, Ontem nós falamos sobre isso. Se você não dormiu, não conseguiu ouvir, volta lá, tem uma playlist lá no YouTube, com todas as mensagens de todos os dias. Ouça as mensagens, porque ela complementa uma a outra, dia após dia, a porção diária. Exatamente isso. Você pode até viver a misericórdia do Senhor, mas enquanto você não se desprender de toda mentira, seja ela pequena ou grande, porque não existe mentirinha ou mentira grande, não tem essa. Mentira é mentira. Tem gente que tem hábito de contar historinha, mentira também. Hábito de viver uma vida oculta, é mentira também. Olha o que Jacó passou, não foi um dia, não foi meses, foi anos. Em Gênesis 32, Jacó está voltando. Ele teve que fugir, mas em Gênesis 32 ele volta. E Jacó vai chegar no lugar da confrontação. E aqui vai existir um problema. Porque enquanto ele está voltando, no caminho, Esaú está vindo ao encontro dele. Aquele irmão de quem ele fugiu por anos. Aquele passado que ele tentou deixar para trás. Aquela noite, Jacó ficou sozinho. Olha o que vai dizer aqui em Gênesis 32, 34. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até romper o dia. Quem era esse homem? O anjo do Senhor. E lutou com ele um homem, o próprio Deus. Olha aqui. Aqui existe uma coisa poderosa. Jacó passou a vida tentando vencer pessoas, mas naquela noite ele precisava, sabe o quê? Vencer a si mesmo. Ele não estava lutando apenas com um homem, ele estava diante de Deus. E Deus tocou, sabe como? No lugar da confrontação que ele está ali lutando, no lugar do confronto, Deus toca a articulação da coxa de Jacó. E naquele momento, naquele lugar, Jacó fica manco. Olha isso. Deus toca justamente no lugar que ele dava autossuficiência para ele. Olha isso. Deus não vai tocar em qualquer lugar, Deus vai tocar no lugar que dava literalmente autossuficiência para ele. A coxa, para quem não sabe, representava força. E representa força, sustentação e movimento. Tocou justamente no lugar que sustentava ele, que movimentava ele. Jacó passou a vida usando sua própria habilidade para sobreviver. Enganou. Ele calculou. Jacó negociou. Depois fugiu. Manipulou situações para sustentar tudo o que ele fez. Mas naquela noite, Deus toca nele. Sabe o que o Senhor quer falar hoje? Que Ele já está falando. É que aquilo que antes era força, agora se torna dependência.
Deus está criando cenários aqui para que você viva uma total dependência de Deus. Jacó saiu daquele encontro, mas saiu marcado. Ele nunca mais andaria exatamente da mesma maneira. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Mediante esta palavra, qual marca ficou em você por tentar viver uma identidade que Deus nunca te chamou para carregar? Qual foi a marca que ficou em você? Você consegue trazer sua memória agora? Qual foi o preço de tentar ser alguém que você não é? Quantas vezes você precisou fugir? Quantas vezes você precisou sustentar uma imagem? Quantas vezes você precisou ser forte quando estava dizendo, filha, pode parar de fingir? Quantas vezes? Quantas vezes? Outro dia alguém falou assim pra mim, ô Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá fazendo um projeto mais não? Eu falei, eu tô trabalhando, é que eu não tô vendo você postar. Eu falei, não, depois eu posso, eu vou alimentar, eu tô trabalhando num secreto, mas eu tô em movimento. Eu falei, eu quis dar uma pausa do Instagram, mas é porque o Instagram movimenta tudo. Deixa eu falar uma coisa, e é uma grande ferramenta mesmo, tenho que movimentar mesmo, mas entenda uma coisa, antes do Instagram, Deus já tinha uma promessa sobre a minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, não havia Instagram. Então entenda uma coisa, eu não dependo do Instagram para carregar a promessa que ele me entregou. Aí uma certa vez alguém disse assim, ai Bruna, estão falando de você, no ciclo dessa área de design, arquitetos, falou, estão falando. Eu falei, falando o quê? Perguntando se é sobre você. Eu falei, o quê? É que você, Bruna, eu queria te dar uma dica, você fala muito de Deus no seu Instagram, e aí mistura muito a sua vida pessoal com a sua vida profissional, e você é uma mega profissional, por que você não fala menos? Aí eu falei assim pra pessoa, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 2 Instagram, eu tenho Bruna Mokfa e tenho Estúdio BM, vai lá, me segue no Estúdio BM, que eu não fico falando nada. Lá eu só posto meus trabalhos, eu posto meus projetos, posto as minhas obras entregues. E tá tudo certo, lá tá meu portfólio. Agora, o meu Instagram pessoal, ele tá conectado também com o meu profissional. Mas no meu pessoal, por mais que também tem meu trabalho, tem meu projeto, eu vou continuar falando de Jesus, porque o meu trabalho e o meu ministério tá conectado. Eu não tenho trabalho se eu não viver meu ministério. Eu estou lá por causa do que Deus me entregou. Lá é uma forma de eu falar de Cristo através do que Ele me entregou. Então entenda uma coisa, eu não vou deixar de ser quem eu sou porque alguém olhou e não gostou. Quem quiser me contratar, vai contratar, porque é Deus que vai enviar. Mas eu não vou anular quem eu sou em Cristo porque alguém está falando que não é legal eu fazer isso. Eu só trouxe aquela resposta porque eu já estava totalmente alicerçada em Cristo. Porque se eu não tivesse, eu ia ficar, meu Deus, será que é mesmo? E falando humanamente falando, eu cheguei em casa depois, eu cheguei e falei pro meu marido, eu falei, nossa, falaram isso, será que eu tô realmente misturando muito? Ele falou, Bruna, essa é você. Eu falei, é verdade. Porque as pessoas falam de tal maneira que se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não tiver discernimento, vai querer atingir a identidade que Deus te deu, a ponto de te paralisar. Eu falei, o quê? Então, entenda uma coisa, você não tem que mudar porque alguém acha que o melhor caminho é esse, você tem que viver a identidade que Ele te entregou. E aí quando foi ano passado eu fiz um propósito de ficar alguns meses sem o Instagram. Terminou o propósito, eu fiquei, foi muito mais tempo. E eu falei, esse ano eu voltei, mas eu voltei e não voltei, não tô conseguindo voltar direito para esse Instagram. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar. Esse aqui é uma coisa, tá, gente? Não sei nem por que eu falei isso. É porque as pessoas, elas estão muito dependentes emocionais de coisas que elas precisam o tempo todo se provar. O tempo todo. Você pode usar uma ferramenta, mas se não tiver propósito, ela é vazia e ela rouba teu tempo. Até a mensagem, se eu for falar de Deus sem propósito também, se é uma mensagem, tem gente que usa o Instagram para jogar indireta para outra, uma mensagem de pregação de indireta.
Tá repreendido em nome de Jesus. No dia que eu usar meu Instagram para jogar em direto, usando as coisas de Deus, porque alguém me ofendeu e... porque a Bíblia diz que você tem que ser isso. Eu tenho que deixar de ser crente, tenho que me converter de novo. Então, até para falar de Deus, se não tiver propósito, perde o propósito. Então, entenda uma coisa. Enquanto você não entender quem você é nele, você vai ficar sobrevivendo. Deus não tem uma sobrevivência para você. Deus tem vida e vida em abundância. Quantas vezes você precisou fingir quem você não era para sustentar algo que você nunca foi, para ser aceita por alguém, ser aprovada por alguém? Quantas vezes? Quantas vezes você tentou ser forte quando Deus estava dizendo: filha, para de fingir. Olha o que vai acontecer com Jacó e eu finalizo. A marca não era a derrota dele, não era. Era a memória do encontro. Jacó saiu mancando, mas saiu diferente. Harabasturibi cantarai. E existe uma diferença entre uma ferida que apenas machuca e uma marca que testemunha a transformação. Ele entrou naquela noite como Jacó, mas ele saiu carregando uma nova identidade. Deus está perguntando hoje: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Olha o que Deus vai perguntar para ele em Gênesis 32, 27. Qual é o teu nome? Essa pergunta eu acho ela extraordinária. Porque Deus já sabia o nome dele. Deus não perguntou porque precisava descobrir quem ele era. Deus perguntou porque Jacó precisava declarar quem ele era. Depois de uma vida tentando ser Esaú, finalmente ele vai dizer: eu sou Jacó. É como se ele estivesse dizendo: sou eu, Jacó. O Senhor sabe, né? Eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganou. Eu sou aquele que fugiu. Eu sou aquele que carregou essa história. E Deus responde em essência. Eu acho isso tão lindo. Ele vai dizer: você não vai continuar sendo definido pelo seu passado, Jacó. Olha o que Deus vai fazer com ele. O nome dele vai se passar a ser Israel. Eita, carregar o nome grande. Era Deus dizendo: você não precisa se passar por outra pessoa para receber o que eu tenho para você. Ei, Deus está dizendo aqui: você não precisa se passar por outra pessoa para você receber o que Deus tem para você. Você não precisa ser Esaú. Você não precisa ser outra mulher. Você não precisa ter a aparência dela. Você não precisa ter o casamento dela. Você não precisa, eu vou falar, ter o ministério dela. Você não precisa ter a voz dela. Gente, isso é muito forte. Por muitas vezes, desde criancinha eu sempre gostei de ministrar. Chegou uma hora que eu comecei a falar: gente, como a minha voz é horrorosa. Minha voz é taquara rachada, eu não suporto a minha voz. Porque as pessoas às vezes brincavam. E eu nunca liguei pra bullying, viu? É incrível, eu nunca liguei, nunca. Tive vários apelidos quando eu era criança, nunca liguei. E eu e meu irmão, a gente ria dos bullying. Mas eu comecei a me ouvir, e como as pessoas brincavam, e eu me ouvia também. Eu achava a minha voz chata. Falei: meu Deus, como que eu vou usar? Deus vai me usar profeticamente aqui pra ministrar com essa vozinha chata. Nem combina ser uma pregadora com essa voz. E por muito tempo eu me incomodei com a minha voz. Aí você olha, a voz de todo mundo acha bonita, mas a sua é feia. Isso é muito sério. Parece uma coisa banal, mas não é banal. Tem coisas pequenas que estão interferindo em você viver a verdadeira identidade. Você não precisa ter a voz dela. Você não precisa ter a história de ninguém, a história dela, da pessoa que você tem olhado, a personalidade dela. Você não precisa ter a vida dela, porque Deus não chamou você para ser uma cópia.
Existe uma identidade que o céu já conhece sobre você. E antes mesmo de você ser filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém, profissional, líder ou até ministrar, você já era conhecida por Deus. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então a pergunta aqui não é quem eu preciso me tornar para ser aceita, não. A pergunta aqui é quem Deus me chamou para ser. Ei, vamos orar agora. Mas eu quero finalizar dizendo, não espere a marca para voltar à identidade. Jacó ficou manco. Você quer uma marca dessa? Eu não sei qual é a marca. Talvez alguém já até recebeu uma marca. Não como a de Jacó, mas em outra área da vida. Ou talvez você está só recebendo os sinais e Deus está dizendo, não espere a marca. Ou se você recebeu a marca, deixa que essa marca agora lembre de quem você é em Cristo. Eu não sei qual era a marca que Paulo tinha, que foi lhe dado um espinho na carne, mas que fazia ele todos os dias exaltar o nome do Senhor. Não use da dor um lugar de desprezo, use dela para glorificar o nome do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma identidade uma identidade que não nasceu em Deus. Uma identidade construída pela rejeição, pela comparação, pelo abandono, pelo trauma, pelo medo, pela necessidade de aprovação, pelo desejo de aprovar alguma coisa. E hoje Deus está dizendo, você não precisa esperar uma crise para descobrir quem você é. Jacó precisou chegar em Peniel, precisou ser confrontado, precisou ser tocado, precisou sair mancando. Mas você não precisa esperar a marca profunda para voltar à identidade que Deus estabeleceu sobre você. A palavra para você hoje é: volte. Volte para aquilo que Deus falou. Volte para quem Deus chamou você para ser. Porque existe uma diferença entre ser aquilo que as pessoas disseram que você é e ser aquilo que Deus disse que você é. Jacó passou anos tentando vestir a roupa de Esaú. Mas Deus não estava interessado na roupa. Deus estava interessado em Jacó. E talvez essa seja a palavra de Deus para alguém aqui hoje. Pare de vestir identidade que não são suas. Pare de tentar parecer. Pare de tentar competir. Pare de tentar se comparar. Pare de tentar fugir do que é que você está fugindo. Deus quer encontrar você como você é, para transformar naquilo que Ele chamou você para ser. Ah, Jesus, eu quero orar aqui com esta mulher. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a vida desta mulher que está aqui ouvindo esta palavra. Ei, você não precisa se passar por outra pessoa para viver o que Deus preparou para você. Você precisa apenas ter coragem de ser quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus. Seja hoje tocada pelo Espírito Santo. Deus está devolvendo. Deus está restituindo identidades hoje aqui. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que a marca daquilo que Ele liberou sobre a tua vida, a presença, a verdadeira identidade, repouse sobre a tua vida. Que você possa viver quem você é verdadeiramente em Cristo.